Já faz um tempinho que eu fiz a direção de umas made paintings que foram usadas no fundo de uma animação. E eu queria mostrar para vocês como foi o processo de criação dessas made paintings. Também comentar um pouquinho sobre essa experiência nova que rolou na minha vida, que foi até ter trocado ideia direto com o estúdio e tal. Vamos lá, primeiro de tudo, vamos assistir essa cinematic. Eu vou abrir aqui para vocês e a gente já vai assistir. Certo, então essa é uma animação feita pro 11º aniversário do Hay Day, que é um dos primeiros jogos da Supercell. Cara, ficou super divertida. É uma animação feita pelo estúdio Supamonks, tá? Esse estúdio aqui, ó, Supamonks, eles são muito legais, são incríveis mesmo. Eu tive o privilégio de trabalhar ao lado deles pra fornecer algumas pinturas, né? Tipo, o trabalho que vocês acabaram de ver é, cara, 99% trampo e suor de muitos funcionários da Supamonks, beleza? De forma alguma eu quero tomar algum crédito por eles, mas é só para mostrar para vocês uma outra parte da animação e de um trabalho que pode ser feito que a maioria das pessoas não conhece, tá? Então, eu dirigi alguns artistas da Mar e também participei como artista em algumas dessas cenas, não todas, tá? Mas algumas dessas cenas eu vou mostrar, vou tentar encontrar aonde foi utilizado as nossas pinturas, tá? E, de novo, tenta sempre pensar que, cara, olha como seria caro modelar isso e fazer no 3D. É muito mais fácil você fazer numa pintura, porque até com os efeitos, com blur, aquilo acaba sumindo, né, no final das contas. Aqui, nessa primeira cena, temos duas coisas bem importantes que foram pintadas por nós. A primeira delas é esse windmill aqui, né? Esse moinho de vento. Isso aqui é uma pintura. De novo, eles poderiam ter modelado e tal, mas foi muito mais barato, foi coisa de, tipo, acho que 1 dia, 2 dias de pintura da Roberta, que trabalha com a gente, e ela resolveu isso aqui, tipo, muito bem, super rápido e super eficiente, e eles pegaram as pás que ela pintou e estrudaram e fizeram e colocaram no próprio 3D, né? Uma outra coisa que a gente fez aqui, que eu vou mostrar mais pra frente, é essa parte do fundo aqui, tá? Essa parte do fundo com as nuvens, com as montanhas, de novo, aquela profundidade, tudo isso é caro de fazer num render 3D. E na pintura foi também questão de alguns dias a gente já tinha aquilo pintado, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como a gente entregou, por exemplo, aquele moinho de vento. Olha que interessante, tipo, apesar da gente saber que ia ser jogado lá pro fundo e tal, a Roberta teve todo o carinho e trabalho de fazer um render bem bonitinho, né? Pra que se por acaso eles quisessem usar isso um pouco mais pra frente da cena, não ia importar tanto e, tipo, ia manter a qualidade, digamos assim, né? Super cuidadosa. Então ela fez esse moinho. Eu acho que eu só repassei alguma coisinha de render aqui, mas tava perfeito, assim, pro que foi usado. E a pá foi feita uma só, e para eles poderem estrudar isso no 3D e utilizarem na animação. Então, se você perceber na animação, saca só, ele tá mexendo, mas é bem rápido, ó, percebe que ele é bem rapidinho, ó. Sacou? Ele tá mexendo, mas é tipo super sutil, só para dar vida naquele ambiente, parecer que tem coisas acontecendo lá no fundo, é super legal. Então, próxima cena, aqui. Essa cena aqui foi uma cena extremamente complexa e bem difícil, que a gente trabalhou assim muitas mãos para poder executar essa pintura. E cara, essa pintura aqui, ela é muito grande, tá? Eu vou mostrar para vocês a cena de novo. Vamos lá. Tudo que é fundo aqui e essas nuvens, a gente que pintou, tá? Vamos lá. Super rápido. É um trechinho, mas é um trechinho que ambienta pra caramba e, de novo, dá profundidade para aquela cena, gera todo um valor que se fosse só uma nuvem, um céu super simplesinho, não ia ter o mesmo impacto, digamos assim, né? Então olha de novo, é super rápido, mas olha o impacto que tem a gente poder ver a cidade de cima. Isso gera muito valor, tá ligado? Pra animação. É muito legal. Então aqui, esse foi o PSD que a gente mandou pra eles, ó. Então essa aqui seria uma outra cena. E olha que louco, cara. Olha o nível de informação. Isso aqui é um trabalho feito por Eric Kenji, a Roberta Paz. Eu acho que o Alberto também participou. Alberto Rocha, eu acho que ele participou dessa cena. Eu acho. Eu não vou lembrar agora porque
Já faz um tempinho, mas enfim, fomos nós que trabalhamos nessa cena. E eu também trabalhei como artista nessa cena, né? Então dá uma olhadinha. E o mais interessante é que vocês estão vendo 15% do zoom. 15% do zoom dessa cena. Essa cena tem 8.000 pixels por 5.000 pixels. Vamos dar uma aproximada em 100%? Vamos lá. Pois é. Pois é. Cara, isso aqui é praticamente um jogo de fazendinha, né? Meu Photoshop travou aqui. Pesado, né? Pesado. Então, olha que bacana. Todos os elementos. É claro que a gente não pintou tudo individualmente. A gente pintou como se fossem assets e a gente foi replicando para dar volume, né? Para dar aquela enchida no mapa. Então, por exemplo, tá vendo que essas árvores todas são as mesmas, né? É difícil perceber isso, obviamente, à distância você não vai conseguir reparar. Mas, cara, para mim, um ponto genial são essas árvores aqui, especificamente, que o Eric pintou. O Eric é um monstro, né, velho? Já canso de falar dele aqui. Mas, ó, esses montinhos aqui tem também uma sutileza de pintura e gera um volume tão interessante à distância, ó. Parece aquelas cidades bem... Aquelas cidades não. Cidade, tô maluco. Parece aquelas florestas bem volumosas, né? E de perto você vê são pinceladas bem marcadas, bem texturizadas, né? Olha que legal. Até os animaizinhos. Os animaizinhos foi o que eu coloquei aqui, tá? Eu pintei os animais. Eu fui usando bastante do 3D deles, fui fazendo um monte de gambiarra, o que dava pra gente fazer pra dar essa impressão de que tinha os bichinhos aqui, eu fiz. Então aqui não dá pra ver, assim, mas tá vendo que é bem tosco, assim. Mas, ó, de longe você vê os pontinhos ali. Então, por que a gente faz tão grande se é utilizado em tantos milissegundos da peça? Primeiro, porque fica muito da hora. A gente gera colocando tanta informação assim, a gente gera um ruído que deixa a cena bem realista. Então, esse é um dos princípios de quando eu dirijo essas cenas muito complexas. Pra mim, essa é a mentalidade de você gerar tanto ruído que parece verdadeiro aquilo, parece real, entende? Quando eu dirigi aquelas outras imagens pra Mar Studio também, que tá no nosso ArtStation, que é a do Clash Fest, é uma cena muito parecida com essa. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Então, tem várias técnicas, vários macetes que você pode utilizar pra gerar esse monte de informação, né? Então, ó, isso aqui foi feito também pela nossa equipe lá da Mar Studios, tá? Então, olha que interessante. Tipo, aqui não dá pra ver direito, mas você percebe que tem muitos detalhezinhos pequenininhos e que viram esse ruído. E esse ruído que é muito importante pra gerar uma sensação de que isso é crível, que isso aqui existe de verdade, que isso aqui é tridimensional, tá? Os barquinhos, tal, toda a aguinha atrás dos barcos, tudo isso aqui eu acho que é extremamente valioso, né, para essas peças. Então nessa aqui foi a mesma ideia, né? Tanto que eu quis fazer até uma parada meio doida assim para eles, que eu pintei o trem, cara, separado. Fiz uma gambiarra também para conseguir fazer isso rápido, mas eu pintei até as fumacinhas separadas, caso eles quisessem também animar. Acabou que eles, acho que nem tiveram tempo de animar, mas o mais da hora foi, tipo, a impressão deles, assim, sabe? A reação, toda vez que eu trazia um arquivo pra eles ficavam muito em choque. Isso é... Cara, essa experiência aqui de conversar direto com o cliente, assim, foi muito da hora, porque você poder ver o rostinho do cliente é uma coisa que eu não tinha tido a experiência até o momento, né? Tipo, ver o rostinho deles, tipo, sendo surpreendidos, até a forma que eu ia apresentar era um pouco... fazia um pouquinho de mistério, assim, sabe? Tipo, eu tirava o trem aqui, falava, então, a gente fez aqui, né? Tipo, pô, e eles, nossa, que da hora, você fez o trilho de trem e tal, que legal, que legal. Então, eu fiz o trilho e fiz o trem também, e fiz o trem. Aí eu fiz a fumaça também, se vocês quiserem usar, e, tipo, eles ficavam muito hypados, sabe? Então, essa experiência foi muito legal, assim. De novo, né? Isso gera um impacto visual tanto pro cliente, que é muito legal, né? Pra gente mostrar que o nosso estúdio gera muito valor para eles, isso é extremamente legal pra caramba de fazer, tanto pra animação também, aquilo que eu tava falando do ruído, de gerar impacto, né? De novo, tem muita técnica isso aqui. Por exemplo, vou dar alguns exemplos básicos, tá?
nessa cena que são bem interessantes de vocês refletirem sobre as possibilidades do Photoshop. Esses caminhos aqui, ó, obviamente eu não fiz essa sombra na mão. Eu não sou maluco. Eu sou maluco? Tenho cara de maluco, mas não sou maluco, né? Então, o seguinte, o que eu fiz aqui foi simplesmente usar uma pintura simples, com texturinha, que foi feito, acho que pela Roberta. E aí, até com textura. Peraí, deixa eu pegar um pincel com bastante textura aqui. Tipo esse. Então, até com bastante ruído, assim, né? Que isso também gera muita informação interessante. E aí, de forma bem simples, eu venho em Effects. Eu venho em Inner Shadow. E eu coloco uma sombrinha. Aqui, uma sombrinha com uma distância assim. Ah, aí fica fácil. Aí é fácil, mas ó. Então todo o caminho que é criado, ó, ele já vem com essa espessura, digamos assim, tá ligado? Assim até eu, meu. Sacou? Então, isso é um jeito muito legal de fazer. Uma outra coisa que foi muito legal foi, ó, por exemplo, essas pedrinhas aqui, ó, tá vendo esses ruídos de chão? Para gerar como se fossem umas pedrinhas. Isso aqui, eu já falei numa live anterior, galera que tá mais atenta aí já tá ligado. Mas também é uma layer super simples, com uma textura que eu vou batendo, né, o pincel na tablet assim, ó, de leve, tá? Para não quebrar a tablet. Ó, só para gerar um monte de textura. E aí, nessa textura, Effects, Bevel Emboss. E pronto, ó. Olha que simples. E aí gera um ruidinho que, se você souber trabalhar, ele fica bem... Ó, por exemplo, assim, ó. Ele já fica bem realista, dependendo do seu uso. Então, vamos tirar um pouquinho do brilho. Ó. E aí você volta com a borracha também. Ou, por exemplo, pincéis de pontinhos, ó. Eles já vêm com volume, tá vendo? Que ele já tem uma sombrinha por baixo, um highlightzinho, ó. É coisa muito mínima. Mas, de novo, nesse tipo de pintura que precisa parecer um pouco de 3D, ajuda demais, cara, você pensar nesses macetes para resolver coisas de uma forma mais rápida, né? Mais ágil. Então, isso aqui foi uma técnica, uma outra técnica que eu utilizei, assim como esse chão aqui, que já gera bastante volume. Tem uma pergunta aqui no chat que era sobre a temperatura de cor, né? Ó, o Nando ali. Como você pensou a temperatura de cor nessa peça? Então, a Supamonks, como eu falei, eles têm artistas extremamente talentosos. E eles forneceram pra gente um color key muito legal. Então, tudo que a gente fez, ó, é baseado bastante no trabalho da Supamonks que eles mandaram pra gente. Então, por exemplo, aqui eu já tinha a informação das cores que eles queriam. Então eu não precisei ficar pensando na temperatura. Não, já estava tudo prontinho aqui pra gente. A gente só precisou renderizar. Só. Deu um trabalhão, cara. Deu um trabalhão, com certeza. Assim. Mas enfim, a gente já tinha, né, esse guia, que acho que foi feito pelo Sebastian. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que foi pelo Sebastian, que é um cara muito, muito massa lá que eu conheci. Enfim, legal, né? Essa aqui foi a nossa entrega. Porém, tinha nuvem, né? Aí entrou em ação o nosso mestre dos efeitos, das nuvens e tudo, o Eric Kendi. Aí eu fiz só uma repassada mesmo no que ele fez, mas isso aqui é basicamente trabalho do Ericão. Trampo incrível dele. Enfim, a gente entregou assim pra eles e eles usaram bastante efeito, né, pra tirar a opacidade. Enfim, eles trabalharam bastante em cima do que a gente mandou também, né? Então ficou bem da hora e a gente entregou assim pra eles. Também, da mesma forma, a gente entregou uma sombra projetada, né? Então, ó, toda nuvem tem uma sombrinha projetada. Então, macete para isso. Qual é o macete para isso? Simplesmente tinha nuvem aqui, vamos supor, pintada, bonitinha. Essa teve que pintar na mão, não dá pra você apertar um botão, né, e renderizar. E um drop shadow simples, cara. Um drop shadow simples, mas tem um porém nesse drop shadow. Então, ó, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o drop shadow, tamanho um pouco maior. Vou fazer bem uma cor bem evidente, só para vocês entenderem o que eu tô fazendo, tá?
Uma coisa para você separar, né, que é muito interessante, é você clicar com o botão direito aqui em cima do Effects e você clicar em Create Layer. Então ele vai pegar as layers de efeito, de effects, e ele vai separar numa nova layer. Então todo aquele Drop Shadow, ele vira uma outra layer, tá? Então isso aqui é bem interessante, é um macete, um recurso que a gente usou aqui para fazer essas Drop Shadows. Não dava para fazer de outras formas, mas é um jeitinho bem simples também de executar. Vamos lá. E aí a gente teve essa outra versão da imagem, que é a versão do entardecer. Aí aqui, cara, não tem segredo, muito filtro em cima daquela outra imagem, então a gente precisou ter aquela imagem primeiro já finalizada. Muito filtro para chegar nesse resultado, e a gente pintou também as sombras projetadas das árvores e de alguns prédios, né? Com essa projeção mais longa e sempre editando aquele outro arquivo, né? No videozinho ficou assim, ó. Vou pular um pouco o vídeo, tá? Essa parte aqui, ó. Aqui. No caso, como a gente entregou com as layers meio que abertas, eles precisaram modificar um pouco a temperatura da cor. Então, isso não teve problema, porque eles mantiveram meio que tudo assim e foram mexendo para casar com a luz do 3D. Isso é uma coisa extremamente importante, né? Que tipo... as cores têm que bater, né? Elas têm que ficar coerentes entre si. Então, a gente, apesar de ter entregue com essa temperatura aqui, eles usaram outros filtros para fazer o grading, né? Tipo, o color grading que chama, que é você unificar todas as temperaturas e as cores do seu filme. Então, a gente também modificou aqui as nuvens, né? Para poder mandar. E foi isso daqui. Nessa cena aqui, eu queria que vocês, dando uma olhadinha assim rápida, o que vocês acham que a gente fez aqui de Made Painting? Água. Cara, basicamente tudo menos essa região aqui dos bichinhos. No caso, essas nuvens, eu acho que não foi... essas nuvens não foram pintadas por nós. A gente não pintou as pedras, nem as lagostinhas e nem a galinha, né? Todo o resto é pintura. A água também... É muito rapidinho aqui, né? Mas essa água aqui também é 3D, tá? Então, essa parte aqui da frente, ela é toda 3D. E todo esse fundo fomos nós que pintamos. Olha que loucura, cara. Isso aqui é trabalho da Roberta, Alberto. Albertinho ajudou bastante nessa aqui também. O Alberto que encontrou a solução para pintar essas árvores de um jeito bem legal. Ficou muito bom o trampo do Alberto. Alberto Rocha. Incrível artista também. A Roberta também deu sangue nessa peça, que foi muito bom o trabalho dela. Cara, isso aqui ficou muito legal, né? Ficou muito 3Dzinho. E aí, pra entregar o arquivo, cara, foi uma doideira também, porque eu tive que arrumar aqui o reflexo pra ficar crível, né? Bem certinho, tal, bater as linhas, distorcer os mapinhas. Nossa, tem muito trabalhinho nessa aqui que foi bem legal. Mas, cara, enfim, basicamente pintura. Eles passaram algumas referências, né, das árvores e tal, mas meio que a gente encontrou um jeito de representar elas bem mais interessante, né? Quando passa essa cena rápido pela primeira vez, sinceramente, não dá nem pra perceber direito o que é 3D e o que não é. Realmente essa parte aqui ficou, cara, muito 3Dzinho mesmo. Ficou muito legal. Como tem um método para facilitar o processo de fazer a água, a gente não fez a água, tá? A água foi feita em 3D. E os reflexos, eu só flipei mesmo e bati a perspectiva só. Eu só flipei na perspectiva correta. Próximo. Aí, como eu mostrei pra vocês no comecinho lá, tiveram várias nuvens, as montanhas, né, que foram feitas por nós também. Então, essas nuvens aqui... Isso aqui era um Sky Dome, chamado Sky Dome, que foi basicamente um globo, um domo, né, que eles fizeram para gerar como se fosse um HDRI. Galera que fez o mini curso de Blender na área de membros do YouTube sabe certinho do que eu tô falando, né? Só que no caso, ao invés de eles usarem uma foto, eles usaram uma pintura que a gente fez. Então, olha que da hora isso aqui. Esse aqui é o nosso, digamos, Sky Dome. O mais interessante é que ele tem continuidade, né? Essa parte aqui bate com essa, então a montanha lá do fundo bate com a outra. Então ela é um ciclo bem contínuo, assim, sabe? Que uma conecta na outra. Então, olha que bacana. A gente pintou... A Roberta também pintou essa parte aqui das nuvens. Eu pintei bastante também, junto com ela. As montanhas fomos nós que pintamos também. Tudo que tá aqui foi a gente que pintou, né? Mas o que eu quero mostrar pra vocês... E tá tudo separadinho também, né? Esse PSD, ele foi separadinho assim, ó. Pra eles poderem
pegar e mudar. Mas, o que eu queria mostrar pra vocês é essa aqui. Porque essa aqui é uma que eu tenho bastante orgulho de algumas soluções que a gente teve aqui. Qual o tamanho dessa imagem? Essa imagem tem 14.000 por 8.500. Então, essa aqui seria tipo uma cena do pôr do sol. Peguei aqui as nuvens, né? Usei o Gradient Map, que é uma coisa que eu não uso muito, mas eu usei dessa vez o Gradient Map para mudar as cores. Porém, uma coisa que eu quis fazer para eles, também até para, de novo, gerar valor e eles perceberem que a gente estava muito engajado numa parada da hora, assim, fazer um negócio muito outro nível para eles, né? Cara, eu pintei as luzes de forma separada, para que eles pudessem criar a luz que eles quisessem nas nuvens. Então, eles poderiam utilizar, por exemplo, essa ring light com uma opacidade mais baixa, por exemplo, né? Tipo, uma opacidade mais baixa e fazer a luz vinda de baixo. Então, eles poderiam brincar com isso aqui. A hora que eu mostrei isso, cara, também você via o brilhinho nos olhos deles, assim, sabe? Tipo, foi muito fofo de ver e eles ficaram muito, muito felizes, assim. Especialmente o Seb, que era a pessoa que estava fazendo a direção junto e da parte da Supamonks, né? Ele ficou muito feliz, assim, quando eu mostrei. E também, não só das nuvens, mas das montanhas também, cara. Então, a montanha tem duas luzes que eles poderiam alterar. Tipo, tem a luz lateral e a luz de cima, assim. Essa aqui foi mais simplesinha, mas foi bem bonitinho de fazer, ó. Pra eles poderem mexer. Por quê? A cinemática, ela vai entardecendo, né? A luz da cinemática, ela vai mudando ao longo de toda o filme, né? Então aqui, por exemplo, isso aqui não chega a ser um pôr do sol, aqui já vira um pôr do sol, né? Aqui, ó, as nuvens vão mudando, ó. Isso aqui é porque eles utilizaram, por exemplo, um pouquinho da luz vinda de baixo e mais a luz lateral, entendeu? Então, cara, de verdade, eu gostei muito dessa entrega, por isso que eu tô muito feliz de falar pra vocês, porque foi uma entrega que eu curti muito de fazer. Eles usaram, assim, as montanhas também ali no fundo, pá, e as ideias aqui das cores também. Enfim, foi uma coisa que, de novo, é super rápido, né? É uma coisinha que passa super batido, dependendo da cinematic, mas tenta fazer esse exercício. Quando você estiver assistindo uma cinematic 3D, tenta perceber o que é 3D e o que é pintura. Você vai reparar e começar a perceber um novo universo que provavelmente você nem se tocou que existia, que você assistiu um monte de filme que tinha pinturas pra caramba nos fundos e até coisas principais assim, você só não reparou, porque é a ilusão, é a magia do cinema, né? Então, pô, de novo, sempre agradecer, né, a confiança da Mar Studios de me proporcionar essa experiência incrível que eu tive de fazer. Então, o Maikito, como sempre, parceiraço aí, cara, ele me jogou na fogueira total, porque, por exemplo, era só para eu ter participado das reuniões, assim, como um ouvinte, entendeu? Porque era a primeira reunião em inglês que outra pessoa da Mar ia participar, tirando a Visa, né, e o Mike. E eu falei, beleza, né, bora lá, eu vou escutar, vou tentar aprender com vocês e tal. E aí, mano, já, tipo assim, na primeira reunião já falou assim, Marco, e aí, o que você acha? Já mandou essa, né, pra eu falar inglês. Aí eu, eu já fiquei aqui, né. Hi, Lorena. Hi, Lorena. Hi, how are you? Já fiquei nessa, né? Aí, beleza. Respondi ali e tal. Expliquei mais ou menos a nossa ideia. Eu achei que o Mike fosse explicar, mas beleza, né? Aí eu expliquei ali em inglês. E show de bola. Na segunda, terceira reunião, o Mike já falou assim, pô, da hora ali que você falou inglês, né? Acho que eu não vou participar mais, não. Pode ir sozinho. Vai você e avisa apenas. Vou, né? Por que não? Cara, ele deu só um chutão nas minhas costas ali, me pôs na fogueira. E, mano, vou te falar, não tem jeito melhor de aprender, viu? Não tem jeito melhor de aprender, se vira, vamos lá. É o cliente, né, cara? Vai que eu falo alguma besteira ali, sabe? Faço alguma merda.
Sempre tem a possibilidade, né? Dele saber as coisas que eu falo no YouTube, né? Vai saber que ele entende português e vê as besteiras que eu falo lá na internet. Mas não, ele não sabia falar português, então deu tudo certo, galera. Tamo safe ainda. Mas, cara, de novo, é muito foda essa oportunidade e experiência incrível que eu tive nesse projeto. Espero ter outras vezes também, porque foi muito legal. E sempre agradecer os artistas maravilhosos que trabalharam junto comigo nessa Cinematic. Roberta Paz. Eu vou deixar o link das redes sociais deles embaixo, como sempre. A Roberta Paz, o Alberto Rocha, Eric Kenji. Gente, artistas maravilhosos. E, de novo, não dá pra fazer um projeto desse sozinho. Essa equipe é sensacional. Sensacional, cara. Imagina pegar essa bucha aqui, ó. Isso aqui é uma bucha, vamos falar a verdade. Seu diretor de arte chegar e falar assim, ô, então, se pá, vamos pintar uma cidade inteira em alguns dias? Pô, o cara quer me matar, né, mano? Mas não, pô, a galera sempre engajada em fazer um negócio da melhor forma possível, sem reclamar, sabe? Tipo, a galera é muito foda mesmo e muito competente pra gente conseguir fazer isso num tempo hábil. E ao mesmo tempo também sem se matar, né? Tipo, todo mundo trampando bonitinho, certinho, num horário digno, né? Não tendo que fazer hora extra nem nada assim. Muito foda, muito foda. Essa equipe é demais mesmo. E só tenho a agradecer ao pessoal, como sempre, né? Como sempre. O prazo pra esse trampo, 5 meses? 5 meses, Cleto? 5 meses? Pô, eu não lembro, acho que foram 3 semanas. Acho que foram 3 semanas de trampo. Porque não foram tantas imagens assim. De novo, né? Vamos lembrar. O color já estava pronto, a gente pegou já as cores todas certinhas. Era meio que a gente só dar o nosso toque, o nosso chavalzinho pra deixar isso aqui da hora, né? Então, foram poucas imagens, tá? Não são tantas coisas assim. É que eu falo muito, né? Aí parece que o negócio é gigantesco. Mas não é tão gigantesco assim. Qual foi o maior e menor prazo que você já pegou até hoje? O maior eu não sei. Porque, por exemplo, eu posso pegar uma imagem que eu tenho 2 meses pra fazer, mas eu nunca vou fazer só essa imagem em 2 meses. É muito difícil disso acontecer, entendeu? Então, sei lá, Hearthstone, por exemplo, quando eu fazia as cartas pro Hearthstone, eram 2 meses de prazo pra cada carta. Só que pra cada wave de 2 meses eu pegava várias cartas. Então não tem como a gente mensurar. O prazo mais curto que eu tive são os prazos de editora, quando eu trabalhava com editorial, com arte pra apostila, essas coisas. Eram os piores prazos, era tudo em cima da hora, sem referência, com muito feedback, pagava muito pouco e o prazo era extremamente curto. Então eu não tenho boas lembranças dessa época de editora, espero que as coisas tenham mudado. Chegava o trampo pra mim, sexta-noite, Marco, e aí, você consegue entregar isso segunda de manhã? Consigo, né? Por que não? Esse era o meu trampo, velho, era apagar fogo lá das editoras. Era uma droga, mano. Não recomendo pra ninguém isso aí, porque você perde muito da sua vida. Enfim, não tô aqui pra falar disso. Tô aqui pra falar de coisa boa. Perguntinhas? Perguntinhas? Já aconteceu de não conseguir terminar no prazo por ser corrido? Não. A gente nunca teve essa experiência e no estúdio a gente preza muito por esse profissionalismo de entregar tudo no prazo. Então, cara, tudo no estúdio a gente entrega no prazo. Se a gente percebe que não vai dar tempo, ou a gente não pega o trabalho, e se a gente estiver no meio do trabalho e a gente percebe que precisa de mais prazo, aí a gente conversa com o cliente e explica, mas isso nunca em cima da hora. A gente vê até onde é maleável de encaixar, até porque, macete de organização, a gente nunca conta com o prazo oficial. Essa imagem aqui, essas imagens da Make Painting, a gente estava, por exemplo, programado para entregar na quinta-feira. Terça-feira já estava pronto, irmão. A gente entregou antes do combinado ainda. Mar Studios, amigos. A gente ainda... Cara, a organização foi boa pra caramba disso aqui, porque foi certinho, assim, tipo, deu pra entregar antes. Parece que é, de novo, muito pouco tempo e tal, mas pensa, são 4 artistas trampando. É bastante gente, cara. Bastante gente. É claro que não ficou todo mundo o tempo todo, né? O Alberto, nosso sniper de elite, ele entrou, pá, resolveu um problemão ali, depois já foi para outro projeto, doidão, assim.
A Roberta ficou comigo desde o começo ali, trampando, né? Tipo, nas pinturas. O Eric também tava fazendo outras coisas. Depois ele entrou, tipo, acho que 2 semanas para trabalhar. Depois ele foi pra outra coisa. É bem orgânico, né? O nosso cronograma. A gente não fica o tempo todo mundo trabalhando. Até porque não tem motivo, né? Equipe alinhada é tudo. Nossa, cara. O pessoal é afiado, viu? Afiado. Quais os trampos favoritos seus que vêm pra mar? Ou tem algum trampo que você gostaria que passasse a vir? Olha, das coisas que eu faço, que eu mais gosto de fazer... Hoje em dia é direção de arte. Eu tô amando fazer direção de arte. E eu gosto muito de pintar personagem. Pra mim é a coisa mais tranquila. Eu não fico pressionado nem nada assim. Então, a parte de finalização de personagem, fazer paintover é uma delícia. Eu adoro pegar uma arte que já foi começada e avançar ela. É um trampo que eu acho uma delícia de fazer. Tanto que eu faço muito aqui nas lives, né, nos feedbacks. Eu adoro fazer isso. Mas eu gosto muito também de pegar um personagem do começo ao fim e renderizar ele. Eu adoro fazer isso. Mas a direção de arte é uma coisa que tem me cativado demais. E o que eu gostaria que viesse é... E isso eu já deixei claro pro Mike e já falei bastante. Eu queria que... Mas é muito difícil, né? Tem que estar, tipo... Os planetas têm que estar muito alinhados pra isso acontecer. Mas é fazer uma pintura tradicional, né, mano? Fazer uma pintura tradicional. Mas a gente não produz isso, né? Então é difícil vender a ideia pro cliente. A Supercell provavelmente toparia fazer alguma coisa porque eles confiam muito na gente, né? Mas já falei, já mandei isso pro universo. Já mandei. Quantas horas por dia você fica trabalhando numa peça? Olha, hoje em dia, Clara, eu não trabalho 8 horas numa peça porque eu tenho outras coisas pra fazer, né? De direção, de planejamento, de outras coisinhas, então eu acabo não conseguindo trabalhar 8 horas por dia. Mas se eu estivesse trabalhando só como artista, eu trabalharia 8 horas mesmo, com 1 hora de almoço. Tá? 8 horas. É o padrão, assim. Eu tento não passar disso. Quando o meu TDAH bate muito forte, assim, e eu embolo meu planejamento, aí eu passo mais tempo, não trabalhando, mas tentando trabalhar. É outra história. Marco, você pretende virar professor no futuro? Você fala bem e é estudioso. Eu te vejo tendo um curso de fundamentos de pintura ao vivo. Cara, ao vivo acho que não, mas online eu já tenho, né? É a área de membros do YouTube. É o meu projeto de vida e coração mesmo que eu tô fazendo, cara. Que é dar aula lá na área de membros. Tem um planejamento de começar a fazer as aulas ao vivo com vocês. A gente já fez uma. A última aula de Blender já foi ao vivo com o pessoal participando. Sobre a Cinematic, alguma dúvida? Lembrando, tem vários outros vídeos sobre Cinematics que a gente já produziu para Supercell. E não só Heyday, a do Heyday foi a primeira experiência trabalhando com essa IP, né, com essa propriedade intelectual, especificamente eu, né, no meu caso. Outros artistas já tinham trabalhado, mas a gente já fez Cinematic pro Clash Royale, pro Clash of Clans, pro Brawl Stars, então tem muita coisa legal lá no canal do YouTube. É só você procurar aí. Acho que no finalzinho do vídeo vai estar aparecendo pra vocês. Show? Acho que é isso então. Valeu, galera, por assistir aí. Espero que vocês tenham gostado ou aprendido alguma coisinha. É legal, né? Tipo, ver o processo mesmo que rapidão assim. É legal de acompanhar, né? Tipo, saber como foi feito, o que é feito. Acho que é massa, né? Aplausos pra você, não. Aplausos pra equipe Mar Studios. Que a galera é boa demais lá, cara. Meu Deus do céu. É muito da hora trampar com eles. Então, palmas pra Mar Studios e pros artistas que tramparam nisso aqui, que foi muito legal. Então, show. Simbora.